Olá, olá, olá. Mais um dia aqui com um vídeo aqui no YouTube sobre um assunto que foi me pedido. Sim, antes disso, eu quero que você assine o canal aqui do YouTube, que você faça a gentileza, um pedido do coração, que você faça a gentileza de encaminhar para vários colegas enfermeiros que você acha que o conteúdo da dor vai agregar, e eu tenho certeza que vai, para que eles possam também assinar o canal. E eu queria que no decorrer, né, de todo esse vídeo que eu vou explanar, eu queria um pouquinho que você comentasse, que desse o seu like e que também possa acompanhar nas minhas redes sociais, a rede de Facebook, Instagram, LinkedIn, tá? Então, antes da gente começar a falar sobre esse conteúdo, onde várias pessoas me mandaram direct, eu quero que você peça e faça isso. Eu estou pedindo apenas cinco contatos de enfermeiro para você divulgar o meu trabalho e que eu tenho como propósito a disseminação do conhecimento de dor para enfermeiros, né? Isso a gente já vem trabalhando já há algum tempo. Bom, vou falar aqui então do bloqueio simpático venoso, né? Como que hoje ele é uma possibilidade que vem crescendo muito no tratamento da dor crônica, tá? E o que que é isso? Qual o mecanismo de ação, os fármacos, cuidados e também a atenção, né, da prescrição do enfermeiro. Bom, vamos lá. O bloqueio, antes disso, não esqueça, né, de comentar, de assinar o meu canal, de compartilhar com novos enfermeiros e também acompanhar nas minhas redes sociais. Essa aula está mais detalhada dentro do meu programa, né, de capacitação de enfermeiro em dor, que é o Evolution, que inclusive está, né, veja se quando você está assistindo esse vídeo vai estar ainda com as vagas abertas para se inscrever. Bom, quando se trata de infusão, né, de fármacos, a gente sempre tem que estar atento, né, e ao segurança do paciente, né? Isso porque normalmente o enfermeiro que atua ou na unidade, ou numa clínica, ou o enfermeiro que é de dor exclusivamente, ele provavelmente, ele vai se deparar com a prescrição de um bloqueio simpático venoso. E aí a gente tem que ter todo o cuidado que envolve a segurança do paciente. Por quê? Porque a gente sabe que o processo de administração de medicamento, ou seja, que está envolvido a infusão de fármacos, tem como objetivo o quê? Todo passo a passo, o processo para reduzir o mínimo aceitável risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde, nesse caso, ao tratamento através das terapias infusionais, né? Isso é uma portaria de 2013. É bom, e considerando tudo que envolve segurança do paciente, né? É bom a gente estar atento que nos hospitais o risco de morte por erro em escala global é de um óbito a cada 300 internações. Olha só, que impactante. Então, a responsabilidade, porque dentro do processo, uma grande parte é realizada pela enfermagem. E o risco de sofrer um evento adverso de qualquer tipo é 10%, ou seja, um em cada 10 pacientes. Olha que gritante. Porque, por algum motivo, né, N motivos envolvidos, dentro do processo há uma falha, ocasionando um erro que pode causar consequências leves, moderadas e intensas no paciente. E falando de bloqueio simpático venoso, que é um tipo de terapia infusional, isso não foge da regra de segurança do paciente quando envolve a administração de medicamentos, ok? Antes disso, não esquece. Escreve, manda para os enfermeiros, me acompanha aqui, dá um like e comente no final, beleza? Bom, qual que é o princípio na segurança do paciente? Ou seja, reduzir primeiramente a possibilidade de ocorrência de erros, né?
Então, o processo, o passo a passo é com essa possibilidade e tornar os erros visíveis e minimizar as consequências. Então, primeiro é reduzir, evitar e minimizar, ok? Então, vamos imaginar que, diante do protocolo de terapia infusional, você estabeleceu, como enfermeiro, um passo a passo das pessoas, dos profissionais envolvidos nesse processo. Isso faz com que você reduza a possibilidade de ter erro. Envolve enfermagem, médico, farmácia, né? Às vezes, secretária clínica, depende se está sendo feito no hospital ou numa clínica. E quando você acompanha todo esse processo, rapidamente você pode visualizar, né? Opa, chegou o medicamento que não está condizente com a prescrição. A apresentação está errada, veio errado da farmácia. Você está o quê? Quando checando essa medicação, tornando esse erro visível. E quando administrado, ou seja, quando você manipula, você precisa ter a segurança dos certos que você está fazendo para evitar e minimizar as consequências dos erros. A gente sabe que tem uma portaria de 2003, tá? Uma resolução, né, do Ministério da Saúde, da Anvisa, dizendo o regulamento técnico das boas práticas das soluções parenterais em serviços de saúde, que envolve hospitais, clínicas e que tem tudo a ver com o bloqueio simpático venoso, as terapias infusionais. Que quando a gente fala de terapia infusionais, eu estou falando bloqueio simpático venoso, infusão de cetamina, eu estou falando de nutracêuticos, tudo isso está dentro do meu programa Evolution. Mas aqui o que me pediram foi bloqueio simpático venoso. Então, vamos focar nisso. E caso você se depare com a necessidade de montar um serviço de dor ou até mesmo participar de uma clínica ou de uma unidade para que você possa implantar esse protocolo, essa resolução, essa RDC de 2003 traz tudo que é necessário, não só em termos de espaço físico, estrutura, mas também de pessoal. Bom, as terapias infusionais, então, né, elas hoje têm crescido muito no tratamento da dor. Essas terapias infusionais, como eu já disse, envolve bloqueio simpático venoso, infusão de cetamina e também a infusão de nutrientes, que nós chamamos de nutracêuticos, tá? Bom, então vamos focar aqui no bloqueio simpático venoso, né? Bom, o seu bloqueio simpático venoso é bem antigo, né? A anestesia já faz isso há bastante tempo, mas tem crescido muito, né, no alívio da dor de paciente com dores crônicas, né? E a gente vai ver em quais situações, né? Isso quer dizer que a gente vai ser administrado medicamento, que nesse caso aqui do BSV é a lidocaína por via endovenosa, que vai fazer o quê? Uma ação sistêmica, né? E com isso vai aumentar a perfusão tecidual, promover o relaxamento da musculatura e reduzir o tônus neurovegetativo, tá? Por que que a lidocaína, né? Bom, a lidocaína, ela tem uma ação anti-inflamatória, ela atua, né, naqueles núcleos de macrófagos, inibindo a liberação das citocinas, da leucotrienos, estaminas e prostaglandinas, que são extremamente estimulador, né, na intensidade da dor, reduz a permeabilidade vascular, secreção de fluidos, diminui a adesividade, motilidade e migração desses polimorfos nucleares para o local da lesão, diminuindo a produção e liberação de óxido nítrico, consequentemente radicais livres, e assim, né, ativando os receptores acoplados à prostaglandina. Veja bem, essa é a ação, né, da lidocaína quando administrada por via endovenosa, ok? Por que que é importante? Porque ela vai agir justamente na cascata de, de estimulação e percepção dolorosa, tá? Tanto no sistema nervoso periférico como no sistema nervoso central. Então, em resumo,
o mecanismo de ação do BSV ele bloqueia os canais de sódio, então aumenta, melhora a sensibilidade diferente, para bloqueio do tecido lesado. Ele bloqueia os receptores NMDA, N-metildiaspartato, que é um receptor extremamente presente nas dores neuropáticas, reduz a substância P, altamente, né, nociceptiva, e agonista do receptor M3, ou seja, inibe a liberação de acetilcolina, consequentemente, melhorando a dor. Além de ajudar na liberação dos opioides endógenos, como as endorfinas e encefalinas, ajudando no alívio da dor. Então, é uma droga, um medicamento extremamente importante, né, dentro do portfólio de tratamento farmacológico. Quais são os pacientes que são elegíveis para esse tipo de terapia? A paciente com dores neuropáticas, como eu falei, né? Dores miofaciais difusa, onde tem um componente neuropático envolvido, espasticidade, dor isquêmica e fibromialgia, aquela dor plástica, né? Onde há uma neuroplasticidade do sistema nervoso central. Eu sempre explico para o meu paciente que o bloqueio simpático venoso é uma estratégia que vai ajudar ao tratamento farmacológico e não farmacológico. Geralmente, os protocolos das instituições, as infusões ocorrem em um prazo de uma semana, geralmente, e é feita pelo menos uma a cada 4 semanas. Uma a cada semana durante 4 semanas, ou seja, 4 infusões BSVs por mês. Tem locais que eu já trabalhei, né? Na minha clínica a gente usa, são 6 infusões. Por quê? O mecanismo de ação de dessensibilização do sistema nervoso central, ele é gradual. Então, eu sempre oriento o paciente que, geralmente, na primeira infusão, ele não vai sentir grandes diferenças. Nas próximas infusões é que ele vai percebendo o alívio. E quando eu explico para o paciente o que é o BSV, eu sempre gosto de fazer uma analogia. Falei, imagine um rádio que está num volume bem alto, que é a sua dor. Então, o BSV vai fazer o quê? Ele vai forçar a virar esse dial gradativamente, né? O botão da intensidade e abaixar essa intensidade, né, do som, no caso do rádio, no caso da dor, diminuir a intensidade. Por isso que não é uma nem duas que vai realmente perceber efeito. É a dessensibilização gradual. Então, os protocolos semanais de 4 a 6 infusões. No intervalo, geralmente, de 5 a 7 dias, né? A dose da lidocaína é geralmente de 3 a 4 miligramas da lidocaína a 2%, sem vasoconstrição, juntamente numa bag de soro de 250 ml, soro fisiológico 0,9%, uma bag de 250 infundida em 1 hora, né? Atenção, cautela, né? Pacientes com bloqueio sinoatrial, qualquer cardiopatia tem que ter cautela. Não é contraindicação, mas é uma cautela que, ou seja, eu preciso estar mais atento e monitorando mais de perto esse paciente. A gente vai falar isso já já. Paciente com ICC, hepatopata e nefropata pode utilizar, mas também com cuidado. Aqueles pacientes com intervalo QT longo em uso de medicações que realmente alteram e aumentam o intervalo QT, como, por exemplo, a metadona, juntamente com a lidocaína, tem que estar atento. Se isso não vai, por isso que ele fica monitorizado, né? Para justamente a gente observar, né, o traçado eletrocardiográfico, tá? Contraindicação, pacientes com porfiria e pacientes com hiponatremia, ok? Contraindicação, ou seja, não utilizamos. Reações adversas que o paciente pode apresentar quando infundido a lidocaína endovenosa. Caso o paciente apresente, sensação de estar aéreo, tontura, mal-estar, isso são sensações, dormência,
né? Às vezes um pouquinho relaxado, com dificuldade de estar bem, dormindo. Às vezes o paciente durante a infusão, justamente ele dorme, isso é roncar, né? São efeitos leves que a gente acompanha e orienta o paciente, que é normal, é esperado, tá? Agora, se o paciente tem alteração da pressão arterial acima de 20%, né, antes da infusão, tem contratura musculares, náuseas e vômitos, gosto metálico na boca, aí você tem que notificar, né, o prescritor, reduzir a velocidade de infusão. Se está fazendo em 1 hora, a gente faz em 1 hora e meia, 2 horas, principalmente nas primeiras infusões, doses. E se persistir esses sinais e sintomas, essas reações, aí vai ter que suspender a infusão. Às vezes o paciente tem crise de ansiedade, fica hipertenso, com esse gosto metálico, mesmo reduzindo a velocidade de infusão, isso persiste, tem que suspender, né? Infelizmente, mas para tudo isso a gente vai ver que a gente tem que estar preparado quanto enfermeiro para garantir a segurança do procedimento ao paciente. E aí, como que a gente faz? O procedimento, primeira coisa, né? O prescritor, ele vai fazer a prescrição individualizada, preferencialmente em expresso específico, isolado das demais prescrições, se está em um hospital, ou se está na clínica, lá na clínica ele prescreve, né, a quantidade, né, e ele faz de forma eletrônica, ou seja, para que não haja nenhuma dúvida do que está escrito e tenha melhor legibilidade dessa prescrição. A partir daí, a gente vai checar, validar a prescrição. Se você está no hospital, geralmente o farmacêutico, porque ele vai dispensar o medicamento na farmácia, né? Dentro da clínica, a gente faz a enfermeira junto com o profissional médico e de enfermagem que vai administrar, seja outro enfermeiro ou técnico, ok? Então, a gente valida a o pedido, né, o que está prescrito, se há alguma interação medicamentosa, compatibilidade e se há disponibilidade do material, né, na farmácia ou no nosso armário, no nosso estoque, tá? Depois disso, temos que explicar ao paciente o procedimento. Geralmente, o médico pode fazer isso já no momento em que ele indica o procedimento para o paciente, senão a gente orienta e peça que ele assine o termo de consentimento informado, onde consta ali, né, o que é o procedimento, os efeitos adversos, as cautelas e o que o paciente está ciente de que está sendo orientado, tá? Depois disso, a gente identifica o paciente, né? A gente vai preparar a medicação, vai identificar o paciente, vai falar o procedimento que nós vamos realizar, né? Vou descrever que precisamos monitorar, vamos precisar controlar os sinais vitais, que vai ser puncionado a veia. Caso ele sinta X, Y, Z, é importante ele notificar, que é esperado que ele tenha isso, isso e isso. Eu sempre gosto de explicar para o paciente que é o momento em que ele vai relaxar. Então, eu sempre coloco lá na clínica o paciente com um fone de ouvido e um tablet para ele fazer uma musicoterapia. Eu reduzo a luz do ambiente para que ele possa relaxar e, consequentemente, ter melhor benefício da medicação. Então, tudo isso a gente faz antes de começar, me explicando todo o processo que envolve o protocolo do bloqueio simpático venoso, do BSV. A explicação quanto à possibilidade de modificação durante o procedimento, né? E a declaração, ou seja, que ele está ciente e entendeu tudo que foi explicado. Preparamos o material, né, que foi pego na farmácia, então aqui, né, a bag de soro, seringas, o eletrodo para monitorização do paciente, equipo de soro, pode ser normal ou de bomba de infusão, preferencialmente bomba de infusão, para ter um controle rigoroso, a lidocaína a 2% sem vaso, né, o suave, luvas de procedimento e o dispositivo intravenoso e o garrote. Então, a gente separa esse material, seja na clínica ou seja no hospital. E aí, lemos a prescrição da esquerda para a direita, ou seja,
nome do medicamento, a dose prescrita, né? O nome com a apresentação, a dose prescrita, a via de administração, a diluição e a velocidade de infusão. Fazemos o rótulo de soro dessa forma, ok? Identificamos o paciente, né? No momento em que eu vou fazer a checagem, então o nome, né? Geralmente uma dupla checagem, tá? Pelo menos o nome, a data do nascimento, o nome, o RG, né? Ou até o número do prontuário, tá? Cada serviço. Isso tem que estar dentro do protocolo operacional, ou seja, dos procedimentos institucionais, se é no hospital, ou seja, na sua clínica, tá? Lembrando aqui, só um remember, que bloqueio simpativenoso é infusão endovenosa de medicamento, então requer, né, todos os 13 certos para garantir a medicação segura, ou seja, paciente certo, medicação certa, né? O aspecto da medicação, a validade, compatibilidade, direito do paciente recusar, por isso que a gente faz a orientação, a anotação, a dose certa, a via certa e a hora certa. Geralmente, eu sempre peço para pacientes, como é uma vez por semana, que ele mantenha já todos os dias, né, e horários que estão estabelecidos nas próximas semanas para infusão. Antes do procedimento, então, eu vou monitorar o paciente com pressão arterial, é, eletrocardiograma, né? E monitor cardíaco, pressão arterial e também saturação de oxigênio, tá? Vamos funcionar o acesso, né? Programar e instalar a medicação na bomba, né? Ou de maneira, né, manual, porque 250 em uma hora, ou seja, em uma hora e meia, 2 horas, dá perfeitamente para você controlar no equipo de macrogotas, né? Mas não é mandatório, né, a bomba de infusão, mas é interessante. Agora, a monitorização do paciente de todos esses parâmetros é mandatório, ou seja, obrigatório. Durante o procedimento, então a gente avalia os sinais vitais antes, durante, vigia o paciente, monitora, então a enfermagem tem que estar ao lado do paciente e o médico, né, é disponível caso ele tenha qualquer efeito adverso. E orienta o paciente para comunicar, a gente conversa e eu coloco justamente um fone, ele fica numa posição bastante relaxada, mesmo que esteja no hospital, que esteja dentro de uma enfermaria, que esteja na UTI, que esteja na clínica, num consultório, mas é importante que você deixe um ambiente bem relaxante. Após o procedimento, então, terminou o procedimento, retira o acesso, controla os sinais vitais, orienta o paciente, às vezes ele sente um pouco sonado, fica um pouco mais até que ele se sinta bem. Registramos tudo isso no prontuário, o enfermeiro faz a prescrição de cuidados e a gente faz os agendamentos das próximas sessões. Os cuidados de enfermagem de maneira geral. Primeiro, a gente tem que ter com a clareza que quando se trata de dor, a gente tem que reforçar e, né, insistir, informar e orientar o paciente, né? Não só como todos os procedimentos que a gente tem que fazer, mas se tratando de dor, nem sempre é algo que o paciente entende. Então, a gente tem que, ou alguns serviços tem até um folder que você entrega para o paciente. Às vezes, o paciente vai pensar se ele vai fazer ou não, então, ele vai voltar em outro momento, né? Mas é importante que você, antes de mais nada, ele tenha clareza e consciência do que está sendo feito. E o mais importante, que ele não crie uma expectativa, porque não é na primeira sessão que vai ter o alívio que ele espera. Porque às vezes ele espera que rapidamente, saindo dali, chegando na esquina, ele vai estar super bem, e não é assim. É um processo, por isso que é feito de 4 a 6. Ah, mas ele pode depois continuar e fazer? Sim, às vezes a gente passa para cada 15 dias, até o paciente ficar sem, porque ele vai estar fazendo tudo que não é farmacológico também, e isso vai otimizando, né? É só, a gente só antecipa e acelera o processo de controle da dor crônica. Além disso, todos os cuidados de enfermagem que tem que estar dentro das suas intervenções, em relação ao sítio da punção, né? Monitorar o paciente em relação à presença das aquelas alterações que eu falei, então monitor cardíaco, traçado, eletrocardiográfico, saturação, pressão arterial, né? E queixas, né?
que às vezes são adaptativas, transitórias, como sonolência, um pouquinho de tontura e náusea. Agora, se persistir gosto metálico, né, e o paciente se queixar, diminui a intensidade. É importante que o profissional, a equipe de enfermagem esteja atento, né? E dentro disso, né, todo o processo que envolve o controle do medicamento, as anotações, os registros. Eu sempre gosto de colocar o lote da medicamento, né? Seja ele uma lidocaína, seja um nutracêutico, uma acetamina, né? Então, eu gosto sempre de deixar registrado, né, ao lado da prescrição o lote e o rótulo como a velocidade de infusão, porque às vezes você sai, o outro colega vai entrar, precisa saber. Então, mas isso também já faz parte de qualquer processo na administração de medicamentos. Então, é exatamente isso que eu quero falar para vocês. O bloqueio simpático venoso hoje tem sido uma ferramenta interessante para aqueles pacientes com dores crônicas refratárias que já tentou fazer vários tipos de fármacos com um alívio bastante incipiente, né? Porém, é uma das possibilidades, uma das, não é a única, como nada que está relacionado ao tratamento da dor. Mas é importante que o enfermeiro entenda qual é o mecanismo de ação para que você possa ter um raciocínio clínico, imaginar as possíveis reações adversas, antever essas reações no sentido da identificação precoce para a tomada de decisão imediata. E aí sim você garante a segurança sua e do seu paciente. Além disso, você também se torna um enfermeiro diferenciado. Então, maiores detalhes, eu quero que você diga aqui. O que você acha da BSV, se você tem experiência, eu quero que você aqui compartilhe com um colega enfermeiro que possa gostar, que possa precisar mesmo desse conteúdo que faz BSV e que não sabe, né? Então é muito importante um enfermeiro dominar o conhecimento e eu quero que você aqui me acompanhe para que se inscreva no canal, porque aí o YouTube vê relevância, consequentemente ele te notifica e a gente vai tomando, né, uma dimensão maior de enfermeiros para ter acesso a esses conteúdos de dor que eu estou me propondo semanalmente aqui entregar para você. Então, não esqueça de fazer a gentileza de me ajudar nesse contexto de disseminação do conhecimento de dor. E, caso você queira um tema específico, é só colocar aqui, manda aqui, que eu tenho o maior prazer de preparar com carinho, cuidado, né? Temas de conteúdos bastante, né, científico para você, enfermeiro, fazer a diferença na vida do seu paciente e na sua vida profissional. Um grande beijo e fiquem bem.